Alô, queridos amigos, queridos irmãos. Entrem aí na Web Luz, deem o seu joinha, se inscrevam, façam perguntas, participem. Nós estamos aqui com muita alegria, gratos a Deus, a Jesus, ao pessoal da Web Luz que nos propicia esse encontro com vocês. Hoje nós vamos abordar um tema que nos foi pedido, igualdade. Vamos ver tudo aquilo que nós podemos levantar a respeito desse assunto. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos ao pensamento da semana. Ouça e medite. O amor não prende. Ame porque isto faz bem a você, não por esperar algo em troca. Criar expectativas demais pode causar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. Chico Xavier. Nós vamos saudar uma figura muito exponencial dessa nossa época, que deixou um rastro de muitas lições entre nós. Eu te saúdo, Masanobu Fukuoka, que nasceu em 1912 e faleceu em 1995. Era de uma família muito importante, de prestígio, e nasceu na prefeitura de Ehime, onde o pai era prefeito. Formou-se em patologia botânica. Veja bem, é uma profissão que poucas pessoas conhecem, né? A doença das plantas. Era oficial de quarentena das plantas no posto de Yokohama e especializou-se em doenças da tangerina. Com 25 anos, esse senhor adoeceu gravemente de pneumonia, numa época que não havia cura, e quase morreu. Aí ele chegou a uma conclusão depois de um ano lutando contra a doença. Uma conclusão muito importante. A inteligência dos seres humanos não tem utilidade. Foi isto que me dei conta. Ele percebeu que a tecnologia estava prejudicando a natureza e as próprias plantas. E voltou para as terras da família e começou a fazer agricultura natural. Instituiu essa agricultura natural. Então ele semeava arroz, não da forma como semeiam e pegam as mudas e levam, não. Jogando a semente. Trigo. E depois ele fez bolas de argilas das sementes que ele jogava e via quais as sementes que dava melhor aquela cultura em algum determinado lugar. Lançou um livro que foi um best-seller, chamado A Revolução da Palha. Olha que coisa fantástica. Ele descobriu que tem um tipo de palha que, jogada onde ele punha as sementes, acabava com todas as pragas. Não precisava agrotóxico, não precisava da tecnologia e o produto, a colheita, era muito maior do que aquela feita com a tecnologia. Então ele voltou às origens antigas da agricultura natural e fez essa revolução e ganhou um tipo de um prêmio Nobel na Ásia e passou a ensinar isso para o mundo inteiro. Ele ganhou o prêmio Nobel Misaisai, destruiu desertos inclusive e ensinou essa maravilha com relação à alimentação, com relação àquilo que é o certo de ser feito para que não haja fome e nem desertificação e nem envenenamento dos alimentos através da tecnologia. Ele que foi especialista em botânica, em patologia botânica. Eu te saúdo, Masanobu Fukuoka. Onde quer que esteja, abençoado seja. Hoje nós vamos abordar o tema igualdade. Então esse tema
também se encontra no Livro dos Espíritos, né? E uma das perguntas que Kardec faz é se todos os homens são iguais perante Deus. Há até pessoas que brincam. Uns são mais iguais do que outros, outros são menos iguais. Brincam assim porque algumas pessoas parecem que têm, vamos dizer, mais sorte, nascem em famílias mais abastadas, têm mais facilidade intelectual e econômica e tudo para desenvolver os seus dons intelectuais, encontram abertura para trabalhar no campo escolhido, encontram também aprovação naquilo que fazem, se destacam. Mas os espíritos respondem com muita sabedoria que todas as criaturas perante Deus são iguais. Nós fomos criados simples e ignorantes. Primeiro, nós aprendemos a existir através do mineral. Se você choca duas pedras, ela tem energia, sai uma fagulha, sai uma energia. Se você é médium psicômetro, você segura uma pedra e você vai ver cenas que ficaram registradas naquele local, que aconteceram e estão registradas em objetos inanimados. Portanto, nós começamos no mineral. Depois, nós respiramos na planta, presos ao solo pelas raízes e aprendendo o fenômeno do heliotropismo, ou seja, sempre procurando a luz. Mesmo se nós formos plantas aquáticas de rios ou de oceanos, e nas regiões mais profundas do oceano, estaremos no fenômeno do heliotropismo, que é o que as nossas almas deveriam buscar, a busca da luz. Aí nós nos movemos no animal e acordamos para o raciocínio no homem. Daí se dizer que o homem é o único animal racional da face da Terra. Mas os animais demonstram sentimento, memória e muitas outras coisas que antigamente se dizia que era apenas dos homens. Então somos criados iguais. Então, da onde nós somos iguais? Por que existe essa desigualdade entre os homens, inclusive desigualdade de aptidões? Ora, porque as pessoas vão se desenvolvendo através das oportunidades, através da sua dinâmica, do seu esforço, das suas escolhas, do erro, do acerto e dos paradigmas que ela vai gerando na sua atuação, nas suas escolhas. Então, veja bem, é o nosso livre-arbítrio aí que entra em ação. E aqueles que são mais esforçados provavelmente conseguirão efeitos melhores do que aqueles que são mais, digamos, preguiçosos ou menos esforçados, ou que não se dedicam tanto ao conhecimento ou à atividade. Isso é em todos os campos. Uma pessoa que se dedica a um esporte, ele vai desenvolver melhor a parte física, os seus músculos, a sua resistência e todas as coisas relacionadas àquilo a qual se dedica. Uma pessoa que se dedica a um estudo aprofundado de matemática, de fórmulas, de física e de química, também vai ter uma parte no seu imaginário em que ele faz cálculos de cabeça, em que ele visualiza as coisas com uma facilidade que a maioria das pessoas não tem. Então, essa diferença de aptidões também vem das escolhas. Ou, às vezes, nós nascemos numa determinada existência para desenvolver algum campo que não desenvolvemos em outras, e vice-versa. Então, somos dotados de possibilidades diversas. Então, vamos ver o que mais que nós podemos abordar, né? A desigualdade social é natural? Nós vemos essa desigualdade em todas as épocas, em todos os milênios, em todas as culturas, em todas as civilizações.
Daí nós podemos deduzir que essa desigualdade é algo natural entre as pessoas, porque elas também não são iguais nas suas aptidões, nos seus esforços, nas suas escolhas e na posição social em que elas estão colocadas dentro das diversas culturas em que elas nascem. Então, mas isso é fruto da insensatez do ser humano, porque em muitas civilizações a insensatez, a velhacaria, o roubo e o egoísmo impuseram determinadas sanções e determinadas situações a castas, a agrupamentos humilhantes, serviçais, mesmo escravagistas, e isto tem a ver com a insensatez do ser humano e também o seu atraso espiritual. Porque somente criaturas atrasadas é que impõem um domínio cultural, econômico e social às outras pessoas. E por mais que nós tenhamos vivido bastante, estamos no século XXI, digamos assim, depois de Cristo, né? Porque ainda temos a civilização anterior a ele, nós vemos que isso ainda acontece até nos países que se consideram os mais evoluídos. Então, é fruto do nosso atraso espiritual, digamos assim. E essa diferença, essa desigualdade. Esta desigualdade vai desaparecer num dia da forma ostensiva como ela se mostra, sim. Porque mesmo aqueles que forem infradotados por algum motivo e não puderem, vamos dizer, cuidar da própria subsistência, ou por problemas físicos, ou por problemas mentais, ou outros problemas, eles serão muito bem acolhidos e tratados quando nós formos mais evoluídos. A verdade é que não existe respeito pelo ser humano. É uma vergonha que tenhamos crianças abandonadas, velhos abandonados, famílias inteiras nas ruas, ao desabrigo, sem ter o que comer, sem ter como viver com dignidade. É uma vergonha que mesmo os animais sejam maltratados por nós que nos consideramos civilizados, porque nós demonstramos o quão somos atrasados simplesmente saindo à rua e observando o que acontece com todas as criaturas. E isso deve ser algo que nos mobilize a uma mudança interior e uma mudança exterior, com leis mais justas e que imponham respeito. Porque o que falta é respeito ao ser humano. Por que essa desigualdade, por exemplo, da riqueza? Bem, às vezes a desigualdade vem porque uma pessoa é mais eficiente que a outra. Quem inventou o bico da mamadeira ficou milionário. Foi uma invenção simples, mas é utilizada até hoje. Quem inventou o clipes também ficou milionário. Mas outras invenções foram superadas. Por exemplo, antigamente a gente usava a máquina de tirar fotografia da Kodak, tudo isso foi superado. A Kodak veio à falência. Então, quem tem mais eficiência ganha mais, mas, sem dúvida alguma, muitas vezes a desigualdade das riquezas vem da injustiça humana, da velhacaria e do roubo mesmo, como tem sido demonstrado à saciedade através de pessoas honestas e corajosas que colocam até a sua cabeça a prêmio para fazer denúncias. Como nós vimos o caso da máfia italiana, por exemplo,
que dominava aqui também no Brasil, e que um juiz conseguiu, prendendo Tommaso Busquetta, lá no Amazonas, levá-lo para a Itália e pegou toda a máfia italiana. Mas ele foi assassinado e todos aqueles que estavam com ele. Explodiram a estrada onde o seu carro estava e pegaram 4 carros, matando todos os seus ocupantes. Porque o criminoso não tem consciência. Ele não respeita nada, ele só vê os seus próprios interesses. Então nós vemos que hoje em dia a máfia chinesa domina as drogas, mas isso é plantio e colheita reencarnatória. Os ingleses plantaram as papoulas na Índia e introduziram na China o ópio, e as casas de sonho acabaram com muitas pessoas. Quando Mao Tse Tung tomou posse, ele mandou matar aqueles que não teriam recuperação e mandou matar também aqueles que teriam recuperação, mas ficaria muito caro aos cofres públicos. Com isso, eles morreram e não tinham mais o ópio na China. Seus espíritos foram, por uma questão de ação e reação, em busca de onde tinha. E nasceram na Inglaterra e nos Estados Unidos em busca de gurus orientais, de religiões orientais, da liberação da maconha da época, do paz e amor, e fizeram o Woodstock. Fizeram todo esse movimento de liberdade que acabou não em liberdade, mas em libertinagem plena, da qual nós também estamos sendo, de alguma forma, meio PhDs nas atitudes que nós vemos das pessoas e dos grupos, né? Porque não é liberdade, é libertinagem e é também violência. Então vamos ver mais uma pergunta aqui. Como os herdeiros de uma fortuna que foi mal adquirida deve agir? É possível a gente ter uma igualdade absoluta? Com relação aos herdeiros, nós vamos lembrar a passagem de Jesus e Zaqueu. Jesus vinha pela Galileia pregando, Zaqueu era muito pequenininho e ele resolveu subir num sicômoro para ver Jesus passar. Mas Jesus, quando passou pelo sicômoro, virou e disse: Zaqueu, desça, eu vou pousar em sua casa. E Zaqueu foi muito feliz para casa, para servir Jesus, para lhe ceder alimento e tudo mais. Mas a entrada de Jesus na vida de Zaqueu fez com que ele mudasse. Ele sempre roubava na cobrança dos impostos e tudo mais, e ele disse: Senhor, a partir de hoje eu não vou mais roubar, e mais, eu vou devolver àqueles que eu roubei muito mais do que aquilo que eu tirei. Então, é essa maneira. Se a fortuna foi mal adquirida, então deve-se utilizá-la, e existem muitos casos verídicos, fantásticos. Há pouco tempo eu vi um filme sobre um menino que era de uma família muito rica e o avô não quis pagar o resgate, cortaram a orelha do menino, foi um caso verídico, mas ele realmente não tinha dinheiro. E a nora não estava interessada em dinheiro, ela só queria a felicidade da família. Ela doou tudo para instituições. Ela não ficou com essa fortuna. Então nós temos esses exemplos. E Kardec deixa bem claro que a igualdade absoluta, segundo a resposta dos espíritos, não existe. Mesmo gêmeos univitelinos não têm a mesma impressão digital, gente. E não têm a mesma personalidade, ainda que todos os seus corpos sejam iguais, porque foi um único óvulo e um único espermatozoide que se bipartiu. Então, essa igualdade absoluta não existe nem nas árvores. Vocês não vão encontrar 2 folhas exatamente iguais numa mesma árvore. E espero que vocês deem o joinha, entrem em contato, nós vamos abordar alguns assuntos que o pessoal andou pedindo. Podem aguardar que, se Deus o permitir, estaremos novamente com vocês. Um grande abraço.